Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre The Five. The Five é uma biografia escrita pela Helen Rubin Holt que vai contar a história das 5 mulheres que foram assassinadas pelo Jack the Ripper. A autora vai voltar no tempo, resgatar o nome dessas mulheres e a história delas, porque infelizmente o mundo acabou esquecendo da existência delas ou as utiliza somente para dizer, elas foram assassinadas por ele. Mas a figura central de todas as histórias é sempre o Jack the Ripper e não as suas vítimas. Essas 5 mulheres são a Marian Nichols, a Annie Chapman, a Elizabeth Stride, a Catherine Idowitz e a Mary Jane Kelly. E a vida dessas 5 mulheres, ela foi sombreada por essa mítica que se constrói ao redor dele, essa ficção que se constrói ao redor do Jack o Estripador. Ele se tornou filme, ele se tornou livro, ele se tornou fantasia de Halloween, é quase como se ele fosse uma coisa inventada, e poucas pessoas lembram que ele não é uma figura inventada. Ele foi um assassino, ele foi um misógino que matou, tirou e encurtou 5 vidas porque ele simplesmente quis fazer isso. Pensando nesse resgate e nessa injustiça histórica, a Helen Rubin Holt volta no tempo, resgata o nome dessas 5 mulheres, a história delas se transforma nesse livro. Para a gente entender por que essas 5 mulheres estavam em Whitechapel naquele momento, em 1888, quando elas foram assassinadas, a gente precisa compreender a Londres do século XIX. Porque Whitechapel era um dos maiores bolsões de pobreza de Londres naquele momento. Eram pessoas que viviam em uma situação de extrema pobreza, de necessidade, era uma situação de miséria social realmente, e Whitechapel acabou se tornando um dos problemas para Londres ali no século XIX. E esse problema vai piorar, vai se tornar ainda mais latente a partir do momento em que essas mulheres são assassinadas em Whitechapel, e a fama do local, ela passa a se tornar mundial, né? Que aquele é um local onde pessoas pouco virtuosas moram, só ladrões, só gente ruim, e essa fama acaba crescendo e se expandindo. Mas na verdade aquele era um dos poucos locais para onde as pessoas podiam recorrer quando elas não tinham mais nada. E essas mulheres, essas 5 mulheres, elas não foram parar em Whitechapel porque era o sonho da vida delas. Elas foram parar em Whitechapel por uma série de questões que vão acontecendo na vida delas, uma série de perdas, uma série de traumas e tragédias que fazem com que elas acabem em Whitechapel. E é esse caminho que a gente vai tentar entender junto com a autora. E ela vai nos falar dessa Londres do século XIX, que era uma Londres que estava totalmente dividida. Era uma Londres em que você tinha pessoas muito ricas comemorando o jubileu da rainha, fazendo festas, jantares, baile todos os dias. E do outro lado você tinha Whitechapel com quase 70 mil pessoas vivendo uma por cima da outra, numa condição de miséria social muito grande. E é nesse ambiente que surgem os assassinatos do Jack o Estripador e que acabam abalando a cidade como um todo e tornando aquela região famosa pelos motivos errados para o mundo. Uma das questões que a autora vai trazer para a nossa reflexão é o porquê dessas mulheres terem sido tão estigmatizadas como prostitutas, como pobres, como merecedoras do que aconteceu a elas. E para isso ela vai nos contextualizar sobre a vida delas e o que aconteceu. E uma das primeiras coisas que ela vai nos trazer através das biografias dessas mulheres é o fato de que pelo menos 3 das 5 mulheres não eram prostitutas como entrou para a história, como a gente conhece hoje. Mas, naquele momento, elas eram mulheres que viviam numa condição de miséria social. Nem todas as 5 tinham um teto sobre a cabeça, nem todas as 5 tinham onde morar, e por viverem na rua, por estarem na rua, elas eram automaticamente consideradas prostitutas. E por uma série de enganos e trapalhadas que vão acontecer e que a autora vai explicar no livro, elas acabam entrando para os autos e entrando para a história como as prostitutas. E depois a mídia aumenta isso, mas essa é uma das primeiras coisas que a autora deixa claro aqui. A gente não tem evidência de que pelo menos 3 dessas mulheres tenham sido prostitutas. Isso é uma falácia popular, isso entrou na questão popular ao longo do tempo, mas não é uma verdade. E isso se dá porque você ser mulher naquele momento já é uma questão negativa. Você já nasce no negativo, como ela até comenta em algum momento aqui no livro. Você nascer mulher na classe operária e ao longo da sua vida se tornar pobre é ainda pior, porque você é considerado a parte mais baixa da sociedade. Você não é nem considerada gente por algumas pessoas. E existem uma série de erros ao longo dessa investigação dos assassinatos que fez com que essas mulheres fossem estigmatizadas, ao longo da história.
O primeiro é a talvez falta de experiência e os erros cometidos pela Polícia Metropolitana naquele momento. A gente tem que lembrar também que casos seriados, assassinos seriados não eram muito comuns, então a polícia não tinha, digamos, uma experiência em trabalhar com aquilo, então vários erros foram cometidos ao longo da investigação. E o segundo motivo, e talvez o mais forte que tem estigmatizado essas mulheres, tenha sido a imprensa. As matérias do período vitoriano, elas são tendenciosas, elas são escandalosas, elas eram escritas para causar o maior impacto possível nas pessoas. Porque histórias impactantes, histórias apimentadas vendiam mais jornal. Então tinha muito jornal ali competindo. Quem inventasse a história mais absurda vendia mais. E esses assassinatos, eles eram um prato cheio para a imprensa daquele momento. Então você vai ter, por exemplo, e a autora vai falar muito disso, que às vezes a mesma fala da pessoa, de uma das testemunhas, era reproduzida de forma diferente em diversos jornais. A história era aumentada, era diminuída, era apimentada, não importava o que a pessoa tinha dito, mas as versões iam mudando. Isso fez com que várias questões fossem totalmente viradas de cabeça para baixo em relação a essa história. E hoje em dia é muito difícil você saber exatamente o que foi dito, o que aconteceu, porque as versões mudavam de jornal para jornal, os depoimentos mudavam de jornal para jornal. E obviamente que apimentar as coisas para o lado errado vendia muito mais, e a história dessas mulheres era incrementada, né, o tempo todo. Existia ali uma tendência a tornar essas mulheres piores do que elas eram, porque isso vendia. E ao mesmo tempo isso também dava um certo conforto para aquela pessoa que estava lá na sua casa, lendo o jornal, e ela pensava, olha só essa mulher, né, que terrível que ela foi assassinada, mas também olha onde ela vivia, olha o que ela fazia, né, talvez ela tenha merecido. Isso era um pensamento recorrente vitoriano. A autora vai contar a história dessas mulheres separadamente, um capítulo para cada uma, explicando a vida delas. Ela fez uma pesquisa muito extensa para descobrir tanto o antes, de onde elas vieram, quem eram os pais, né, o que elas passaram na infância e na adolescência, que levou essas mulheres até Whitechapel. E isso é uma das coisas mais incríveis que eu aprendi nesse livro, é o fato de que essas mulheres, que foram simplesmente reduzidas às mulheres assassinadas pelo Jack o Estripador, elas tinham família, elas eram casadas, elas tinham filhos. Eu nem imaginava, nunca tinha parado para pensar nessa situação. Mas elas tinham filhos, elas deixaram filhos para trás, filhos que tiveram que conviver depois com essa questão que a imprensa tinha criado sobre as mães delas, né? Com esse estigma que a imprensa criou sobre as mães. E eu fico imaginando o quão difícil deve ter sido para essas famílias dessas 5 mulheres que ficaram para trás ter que lidar com isso. E essa é uma das reflexões que a autora ela nos deixa no final. A gente sempre fala muito sobre os assassinos, né? Os serial killers, eles instigam nas pessoas uma curiosidade mórbida para saber o que eles fizeram, como eles fizeram, etc. Mas um assassino, um serial killer, ele só é o que ele é em cima do sofrimento de alguém. Alguém teve que morrer para que ele chegasse a esse status. E a gente não pode esquecer dessas pessoas, não pode esquecer dessas vítimas, não pode esquecer que Jack the Ripper, ele não é uma figura mitológica, ele foi um homem que matou essas mulheres de forma brutal pelo seu bel prazer e que essas mulheres foram estigmatizadas e esquecidas enquanto ele virou uma figura de Halloween. E eu acho que isso fica como reflexão para qualquer história de qualquer assassino. Eu entendo a mítica ao redor dos assassinos, né? Eu leio muito livro policial, eu assisto séries também, então eu sei que existe ali uma mítica ao redor disso, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer das vítimas, não pode esquecer da humanidade por trás dessas pessoas e que elas tinham histórias e trajetórias que foram interrompidas. Queria deixar o meu parabéns para a editora Wish pela edição belíssima, a edição extremamente caprichada do livro. Foi um prazer fazer a leitura nesse livro. É lindo mesmo, gente. O livro é maravilhoso, vale a pena. E eu acho que é importantíssimo que uma editora tenha apostado na história e trazido ela para cá, porque a gente precisa conhecer essas 5 mulheres. A gente precisa conhecer a história delas e não deixar que elas sejam apenas uma nota de rodapé na história do Jack o Estripador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre The Five, da Helen Rubenhold. Esse livro vale muito a pena, é um livro que me trouxe várias reflexões e eu tenho certeza que também vai ser um livro que vocês vão gostar e que vai fazer com que vocês repensem algumas coisas. Eu vou deixar link para o livro aqui no box de descrição e é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.